Bom dia, boa tarde ou boa noite, não sei que horário você estará assistindo esta videoaula. Eu sou o professor Fábio e nós vamos falar hoje sobre simbolismo no Brasil. Então, não reparem aqui atrás, né, porque o meu vídeo está espelhado. Tem um ventilador porque tá quente pra caramba aqui no dia da gravação dessa aula. Não sei como estará no dia que você assistir este material. Mas eu espero que vocês não fiquem reparando muito nele. Não vai aparecer no tela, mas eventualmente alguém vai reparar e tudo. E assim, eu já falei sobre simbolismo na Europa, né, num outro vídeo. Eu também já comentei sobre o simbolismo em Portugal. Eu recomendo que vocês assistam esse vídeo depois deles, mas assim, pelo menos o de introdução ao simbolismo é obrigatório. Ver o vídeo do parnasianismo é muito importante para entender o simbolismo no Brasil. Inclusive entender por que o simbolismo no Brasil deu errado. Então isso pesa, isso é super importante. Então para isso eu recomendo que vocês assistam esses vídeos antes de assistir este. Também está aqui disponível, vão lá na playlist de literatura, tem os dois vídeos anteriores. E hoje eu vou comentar basicamente sobre como surgiu o simbolismo no Brasil, o que acontecia por aqui, quem são os maiores autores, por que esse simbolismo não deu certo aqui no país. Eu já estou adiantando para vocês que o simbolismo não funcionou como deveria ter funcionado na Europa. Mesmo em Portugal ele não deu lá muito certo, mas ele ajudou muito com o modernismo deles. Nosso modernismo ele vai para um caminho um pouco diferente nesse sentido. Além disso, a gente tem também nesse meio tempo algumas coisas para vocês verem como que a gente lê texto. É claro que eu vou fazer uma leitura bem superficial, não vou fazer uma leitura muito aprofundada. Eu vou deixar um vídeo para análises posteriormente mais aprofundado, explicando melhor alguns pormenores. Então, vamos começar com o simbolismo no Brasil. Afinal de contas, como que o simbolismo por aqui ele se deu. E eu quero começar com uma citação do Cruz de Souza, do poema O Assinalado. Tu és o louco da imortal loucura, o louco da loucura mais suprema. Então, isso já mostra muito do que é ser um escritor simbólico. Não tem nada a ver com ser louco ou alguma coisa do tipo. A questão do simbolismo aqui tem muito mais a ver com a ideia de que você não está nesse plano. Suas ideias estão fora da conexão com a realidade. E a busca do simbolista é uma busca muito mais de tentar sobreviver a um mundo completamente ruim, vamos dizer assim como aconteceu na Europa, só que esse autor não vai ser bem visto, como também aconteceu lá com os poetas malditos. Tanto que na França, eu já falei, eles receberam o nome de decadentistas. Em Portugal, eles eram chamados de nefelibatas. Eu devia ter comentado isso no vídeo de Portugal que eu estou comentando. Que nefelibata quer dizer aquele que está com a cabeça nas ele que não está muito bem das ideias. E no Brasil, alguns eram chamados de crepusculares, porque eles gastavam tanto tempo admirando na concepção dessas pessoas crepúsculo que não entendiam o resto do dia. Ou seja, simbolistas sempre receberam alcunhas muito jocosas e que eles acabavam abraçando. Por que eles acabavam abraçando? Porque, já que estão me chamando de atrasado, de alguém que não é muito claro, dane-se, eu vou continuar assim. E isso reflete muito nesse poema do Cruz de Souza. E aí vamos falar um pouquinho do contexto histórico, porque no Brasil a gente estava passando por um final de movimento abolicionista. Então o abolicionismo estava ganhando. Na época que o simbolismo ele pega, entre aspas, isso acontece
sobretudo em locais como o Norte e o Nordeste. Ele não vai acontecer como outros movimentos literários no Brasil, no Rio de Janeiro ou na Bahia, quando é os movimentos anteriores à proclamação da independência. Eles são movimentos que acontecem fora do Sudeste. Se vocês forem pensar todos os momentos literários do século XIX para frente, ou seja, da chamada literatura brasileira, ele ocorre principalmente no Rio de Janeiro e em São Paulo. Os outros movimentos, como por exemplo o simbolismo, algumas coisas do próprio parnasianismo, elas vão acontecer, essas coisas vão acontecer, essas ações, em locais como Minas Gerais, como Santa Catarina, como na Bahia, porque são locais onde essa literatura realista ela tem menos força. Então, isso também contribui um bocado para o fracasso. Mas eu vou comentar melhor um pouquinho sobre o fracasso disso em um outro momento mais para frente. E aí, também estava começando o movimento de república no Brasil. O Brasil iria se tornar uma república um pouco depois disso. E você ainda tem duas revoltas que elas vão ajudar muito a derrubar o poder monárquico. Mas o poder monárquico não cai antes de cair a escravidão. Claro. Então você tem a revolta armada e a revolta federalista. São dois momentos históricos na qual o país está tentando se desvincular da coroa, entrar no período republicano propriamente dito. Porque governo republicano, ou o que for mais próximo disso, passa a ser um ideal de muitas das ex-colônias. Isso vai acontecer na África, isso vai acontecer na América Latina, porque quando os Estados Unidos implementam o sistema de república, que recentemente vocês perceberam que não é tão república assim, é um modelo na qual você ainda tem algum grau de escolha. É diferente de quando é com o poder monárquico. Tudo bem que o poder monárquico também já tinha mudado muito, já tinha virado uma monarquia parlamentarista, na qual o representante do país é o rei, mas quem de fato manda é o parlamento. Não é tão diferente em termos de poderes legais, mas não é a mesma coisa do sistema republicano na qual você pode escolher tudo. Então, esses momentos aqui, quando eles surgiram, eles já estavam mostrando o desgaste da República Brasileira. E aí vamos começar a pensar no seguinte também, quando a gente fala de características, quando a gente fala de simbolismo. No Brasil, o nosso simbolismo ele é um pouco diferente do simbolismo europeu. Primeiro, que a gente tem um movimento simbolista muito voltado a ir contra a burguesia. Ele era um movimento antiburguês. E é um antiburguesionismo mais focado no Flaubert, que era, e o Charles Baudelaire, que é um escritor do simbolismo. Ele não seja exatamente. Eu expliquei isso para vocês no outro vídeo sobre simbolismo nas origens. Então, os nossos escritores aqui, eles tinham essa visão antiburguesa, que é uma visão compartilhada pelos realistas e é uma visão compartilhada também pelos naturalistas. Embora os naturalistas mais para frente vão ter uma literatura aburguesada, literatura extremamente elitista, eles não eram a favor dela. Basta de notar como, por exemplo, o Émile Zola, lá na França, ele foi morto, inclusive, por conta disso, por conta desse engajamento político dele. Então, no Brasil, a gente tem uma influência do realismo do Gustave Flaubert e também do Charles Baudelaire. Lá em Portugal, como eu já comentei com vocês, a influência é de outros autores, muito marcadamente Baudelaire também. E aí, no Brasil, você vai ter a primeira grande diferença com relação ao simbolismo europeu. Em primeiro lugar, você vai ter dois grupos de escritores. Os escritores que vão rejeitar completamente o cristianismo. Esses normalmente estão mais para o norte do Brasil. E aqueles que vão
abraçar esse cristianismo. E quem vai abraçar esse cristianismo, a figura do catolicismo, são aqueles escritores os quais as temáticas serão mais religiosas. E isso acontece num momento muito delicado, porque esses escritores mais esotéricos vão ser escritores extremamente difíceis de serem lidos. Por exemplo, você tem gente que escreve poema colorido. Qual cada cor significa alguma coisa. Você vai ter poetas, aliás, influenciados por ordens esotéricas, por misticismo europeu, e os que são influenciados pelo cristianismo, que inclusive são os escritores que acabaram sobrando com maior destaque, não que os outros fossem ruins, mas parte do fracasso também no simbolismo do país está na figura de que esses escritores faziam questão de serem complexos. Mensagem. Então, vocês vão perceber que tem dois grupos. O grupo dos que são influenciados pelo esoterismo e, consequentemente, por religiões de outros países, e também aquele que é influenciado pelo catolicismo. E são esses escritores também, os escritores do parnasianismo, que estão do outro lado contra o parnasianismo. É aqui que entra uma característica muito, muito importante do nosso simbolismo. Na França, por exemplo, é muito comum que os escritores parnasianos, com o tempo, acabem adotando o simbolismo como estética. Então, existe uma migração. No Brasil, quem era parnasiano jamais seria simbolista. E os simbolistas nasceram justamente num contexto em que você tem um parnasianismo muito forte no país. E o parnasianismo no Brasil, como também já expliquei no vídeo sobre o parnasianismo, ele buscava um rompimento com o romantismo. E o que acontece com o simbolismo? O simbolismo ele é uma recuperação do próprio romantismo. E aí o que vai acontecer? O romantismo, com o tempo, ele vai começar a atrair uma atenção muito indesejada para si. Porque quem é adepto do simbolismo normalmente rejeita toda aquela formalidade simbolista. Você tem, simbolismo não, parnasiano. Você tem alguns escritores do parnasianismo no Brasil que até são próximos do parnasianismo. Então, isso acontece, mas no geral, o parnasianismo e o simbolismo eles vão caminhar em direções muito opostas. Não é que nem acontece em Portugal também, que alguns escritores migram para o simbolismo. Tudo bem que lá também existem escritores que são puramente simbolistas. Lá já comentei, por exemplo, o Antônio Nobre, o Camilo Peçanha. São escritores puramente simbolistas. Mas no caso do Portugal, do Brasil, não existe nenhum que transite. Aliás, inclusive, um dos nossos modernistas, o Manuel Bandeira, ele era parnasiano antes. Então, a gente tem um parnasianismo muito forte. E também, os simbolistas brasileiros, eles buscam não fugir da realidade, ou pelo menos não com tanta frequência. Eles buscam aquilo que não pode ser tocado. Ele trabalha com o idealismo, com a ideia do imaterial, do etéreo, do inatingível. Na Europa é muito mais comum a questão da tristeza, da melancolia. A gente vê até em Portugal que o Camilo Peçanha ele fala muito da questão de aceitar as coisas. O Antônio Nobre fala muito da infância. Isso não vai ter. Inclusive, essa coisa de falar da infância, falar dos amores, falar da morte, é considerado muito como um resquíciozinho do decadentismo francês virado no ultrarromântico. E aí, vamos começar onde que o parnasianismo ele se bate contra o simbolismo. Primeiro que os simbolistas eles usavam muita rima. O que é rima pobre? As duas palavras que rimam são a mesma categoria gramatical, dois substantivos, dois verbos. E eles prezavam a musicalidade em detrimento da técnica.
embora os poemas tivessem uma metrificação muito trabalhada também, eles estavam muito mais preocupados com o som e com qual a experiência que aquela sonoridade podia causar. Então, se valia da literação, que é a repetição de sons sonantais, usa muita assonância. Então, seguindo lá o que o Verlaine dizia, do músicas de coisa, o simbolista queria primeiro que o poema fosse musical, antes de ter algum sentido. Isso se coloca contrário ao parnasianismo, porque o nosso parnasianismo ele é completamente voltado para a forma, ele não está ligando muito para a musicalidade. Embora o próprio Olavo Bilac diga que a musicalidade dos poemas ela é uma coisa que não pode ser deixada para trás. Mas não é o que acontece na prática. Aí vamos pegar um exemplo aqui do Violões que Choram, do Curtis Souza, para a gente ver as aliterações e as assonâncias. Então, vamos lá. E esses poemas têm que ser lidos em voz alta para a gente poder entender. Vozes veladas, veludosas vozes. Volúpias dos violões, vozes veladas. Vagam nos velhos vórtices velozes dos ventos vivas vãs vulcanizadas. Então, qual que é a literação maior que nós temos aqui? Da letra V, do fonema Z, vozes veludosas, vozes, vozes velozes, vulcanizadas. Então, V e Z, o fonema Z aparece bastante. O fonema L também. Veladas, veludosas, volúpias, violões, veladas, velhos, velozes, vulcanizados. Então, o fonema L também aparece aqui. De assonância, nós temos muito a letra O. Vozes, veludosas, vozes, volúpias dos violões, vozes nos velhos vórtices velozes dos ventos. Então, nós temos muito O, nós temos muito A. Então, temos um conjunto de aliterações e assonâncias muito forte. E que aqui busca imitar o ritmo de um violão. Por isso que são violões que choram. Existe o chamado ritmo imitativo, que os simbolistas valorizam bastante, que é trazer uma musicalidade para o poema que seja uma musicalidade fora. São vozes veladas. Também a sintaxe, ela é muito mais. Ela não vai ter inversão, ela não vai ter nada. Embora a dificuldade do poema simbolista não está na construção sintática, está em tentar entender o que está sendo dito. Então, o rebuscamento eles vão fugir. Coisa que os parnasianos valorizavam demais, que é essa coisa de ser uma linguagem mais trabalhada, termos mais nobres, muito baseado no que o Olavo Bilac colocava também. E quem são as principais figuras do simbolismo no Brasil? Aqui que a gente começa interessante. Quem principalmente detém os, vamos dizer assim, os principais nomes? No Brasil nós temos dois, que é o Cruz de Souza e o Afonso de Guimarães, mas ao mesmo tempo a gente tem aqui no simbolismo, que eu vou deixar de fora porque são autores que dificilmente as pessoas têm contato, mas que vale a pena a gente citar um pouquinho, porque a gente tem uns autores como o Raimundo Correia, a gente vai pensar no simbolismo brasileiro. A gente tem também o Augusto dos Anjos, que ele já não é exatamente um poeta simbolista, está no meio termo ali. Deixa eu até voltar aqui. Ele está no meio termo quando a gente fala de poetas. Mas ele a gente fala de autores no Brasil, a gente está pensando principalmente em autores que são básicos. Então, Cruz de Souza e Afonso de Guimarães são os mais básicos. Todos os outros são autores que, embora tenham alguma relevância, não foram grandes autores porque eles não chegavam. Mas como não chegam até hoje.
o Emiliano Perneta, grande autor simbolista brasileiro. Nenhum desses autores chega para o leitor médio. E isso acontece também, parte desses autores do simbolismo, eles não chegam justamente porque alguma coisa os afasta. A questão do Augusto dos Anjos, que vai ser um autor tão, vamos dizer assim, forte, que ele vai conseguir fundar uma estética que ninguém consegue encaixar ele, ao ponto de que ele vai entrar no pré-modernismo. E a gente vai ter muitas outras pessoas também, os autores menores, mas eu vou focar no caso aqui, em Cruz de Souza, que é o mais importante. Vou contar um pouco da história do Cruz de Souza. E depois eu vou falar um pouquinho sobre o Afonso de Guimarães. Vamos lá, o Cruz de Souza, ele nasceu em Nossa Senhora do Desterro, que hoje é Florianópolis, e ele vai morrer em São do Sítio, em Minas Gerais. Se vocês fizerem as contas, vocês vão perceber que ele viveu 37 anos. 36, 7 anos. Então ele é um autor que morre bem jovem. E ele é chamado de Dante Negro por conta das referências ao próprio catolicismo, cisne negro, por conta da beleza dos versos. E ele é um dos precursores. A gente até entende, na verdade, que ele é o maior especialista em Baudelaire no Brasil. E o primeiro livro simbolista de fato é dado então com o Broquéis, em 1893, o Missal, em 1893, que são poemas em prosa. Que é o Teodorozinho da Carne. Vamos ver que é um poema em prosa. Teodorozinho aqui. Então, ele é um poema em prosa. E o que é legal de falar do Cruz de Souza? Que senta que ela vai uma história assim, bastante triste. O Cruz de Souza ele é filho de ex-escravos. E em novembro, nós estamos aqui no meio da consciência negra, evitando inclusive que esta aula está sendo gravada e vocês estão assistindo em novembro, o Cruz de Souza sofreu muito racismo. Mas assim, é muito racismo em níveis assim, para nós parece muito absurdo hoje. O Cruz de Souza, ele era filho de escravos. E aí os escravos conseguiram a liberdade posteriormente, e o Cruz de Souza foi educado como um branco. Então ele foi educado em grego, em francês, literatura, nas letras no geral. E ele era um homem extremamente inteligente, um dos grandes leitores do Charles Baudelaire. E ele ficou encantado com aquilo. Uma poesia cheia de metáforas, cheia de figuras de linguagem. E ele começou a escrever também. Ele frequentava muito o círculo da boemia lá em Santa Catarina, não, em Florianópolis. E aí, ele se portava muito como um dandy, que eu já expliquei no outro vídeo, que é justamente aquele homem espalhafatoso, com vestes muito exuberantes, muito caras, e ele não tinha dinheiro para isso. Então, a gente entende que muitas vezes o próprio Cruz de Souza deixava de comprar coisas para si, apenas comida, para poder ostentar um estilo extravagante, estilo o melhor jeito francês, simbolista e tudo mais. E nisso tudo, ele só conseguia empregos muito ruins. Porque ele, como negro, jamais seria aceito. Até que depois ele vai conseguir emprego de professor mais para frente. Bem mais pra frente. E como se não bastasse, o Cruz de Souza ele acaba prestando um concurso no Rio de Janeiro. Ele não é admitido por conta dele ser negro. Então a segregação ainda era muito forte e ele acaba trabalhando como professor depois, professor de francês. E ele se casa
E os filhos dele, ao nascer, morrem doentes porque as condições sanitárias do Brasil eram bastante ruins. E a esposa dele fica louca, ela perde completamente o juízo por conta de todas essas tragédias. E ele começa a ficar com a saúde cada vez mais fragilizada. E por muito tempo, o Cruz de Souza era dado como um escritor menor. Embora muita gente no simbolismo, não, no modernismo, tenha resgatado ele, nunca deram uma devida atenção. Até que Paulo Leminski, um escritor que ficou muito famoso por fazer haikai, por trabalhar com propaganda, resolveu ir atrás da história dele. Ele fez a biografia do Cruz de Souza. E o livro que ele escreve é justamente para mostrar que o Cruz de Souza ele era um escritor muito importante. E ele é influência para praticamente tudo que existe no modernismo. No modernismo e até na poesia contemporânea. Porque ele traz muita coisa que não era possível antes dele. Então, a primeira coisa que o Cruz de Souza utiliza muito é a sonoridade. Todo o poema dele é extremamente musical. É claro que nas análises você não precisa reconhecer as assonâncias, as aliterações, mas ela faz parte da construção do sentido e ajuda a entender as coisas. E é uma poesia extremamente individualista, quer dizer, ele fala dos próprios problemas. Além disso, o próprio Cruz de Souza ele fala sobre a questão do sensual, questão do próprio sexo vai aparecer bastante, mas é diferente do que acontece, por exemplo, com o parnasiano. O parnasiano jamais vai falar sobre sensualidade, a questão do sexo, a questão de estar junto. A sensualidade aparece muito nos poemas em prosa do Cruz. Muitas vezes também a questão do desespero existencial. E aí existe a questão da cor branca. Aqui vale a gente explicar antes de eu fazer a leitura com vocês. Muitos dos críticos do Cruz de Souza atribuem a cor branca, o fato dele gostar da cor branca, com um certo racismo da parte dele. Pessoas achando que ele tinha vergonha de ser negro, então por isso ele valorizava a cor branca. E na verdade nunca foi isso. O Cruz de Souza ele usava o branco como sinônimo de espiritualidade. Ele encontrou na ideia do branco, o branco não a cor branca como cor de pele, mas o branco como a visão limpa, clara, a visão da luz. Então, para ele, a realidade está sendo iluminada por essa luz. E essa luz é o que vai permear todo o texto, toda a maior parte dele. Então, tudo para ele tem que ser branco, porque tem que ser iluminado, tem que ser alguma coisa ligada à divindade. E não tem a ver com o fato de ele ter vergonha de ser. Então tome muito cuidado com muita análise que a gente tem, inclusive muita gente associa isso com Souza ao fato dele ser extremamente preconceituoso ou ter vergonha de ser negro, que é uma grande mentira. Então, vamos voltar aqui com a leitura de um poema dele que é o Cárcere das Almas. Aí eu já vou dando algumas dicas para quando vocês vão ler texto do Cruz de Souza. O título normalmente não diz muita coisa, mas ele revela muito sobre o texto. E a gente só consegue compreender um título desses quando a gente entende como funciona a poesia. Eu vou até, para facilitar um pouco a leitura de vocês, só tirar esse aqui, deixa eu tirar um que não devia estar aqui. Isso aqui é melhor. Ah, toda alma num cárcere da preta, soluçando nas trevas, entre as grades do calabouço, olhando imensidades, mares, pelas tardes natureza.
Veja, presa, natureza, grades, imensidade, tudo rima pobre. Tudo se veste de uma igual grandeza, quando a alma entre grilhões as liberdades sonha, e sonhando as imortalidades rasga no etéreo o espaço da almas presas, mudas e fechadas, nas prisões colossais e abandonadas da dor no calabouço atroz funérea. Nesses silêncios solitários graves, que o chaveiro do céu possui as chaves para abrir-vos as portas do mistério? Então, o que é o cárcere das almas? Pergunta, né, professor? Vamos começar lendo então estrofe por estrofe. Lembrando que isso aqui é uma análise mais superficial. Ele começa, toda alma anda presa num cárcere. Quer dizer, que toda alma está presa, está aprisionada. Cárcere é como se fosse uma prisão. Soluçando nas trevas entre as grades. Então eu estou dizendo que onde essa alma fica, ela é um lugar escuro e essa alma está com medo, está chorando muito, soluçando nas trevas. E entre as grades do calabouço, consegue enxergar os mares, as estrelas, a tarde e a natureza. Ou seja, uma prisão. Então essa alma, que lugar é esse que ela está presa, essa alma? E veja que ele coloca toda a alma. Quer dizer, não é só a dele. Uma coisa que o simbolismo ele vai trazer é essa questão da universalidade. Ele se dirige a todo mundo, ele se dirige a todas as pessoas. Tudo se veste de uma igual grandeza. Então, tudo é igual, tudo é igualmente magnífico. Quando a alma entre grilhões das liberdades sonha. Quer dizer, tudo para a alma parece grande porque ela está presa. Ela sonha com o lado de fora. As liberdades sonha. Sonhando as imortalidades, rasga no etéreo o espaço da pureza. Então quer dizer, essa alma ela está aprisionada, ela está olhando tudo de fora, então os céus, as tardes, tudo parece muito grande. E com isso ela começa a, a ir para um lugar mais puro, para o lado etéreo, para o lado fora do mundo. Então percebe que aqui essa alma está começando a sair do plano real e começando a atingir o chamado plano espiritual, que é o etéreo. Almas presas, mudas e fechadas. Quer dizer, elas estão presas, elas não falam e elas estão trancafiadas. Nas prisões colossais e abandonadas da dor, no calabouço atual. Então, quem que é essa prisão? Esse cárcere das almas. Se eu sei que as prisões elas são prisões da própria dor, essas almas estão na prisão da dor. Então, a dor é o calabouço onde as almas estão. Então, essa dor, e essa dor vem de onde? Do calabouço atroz e funérea. Essa dor é a própria vida. Então, quando ele começa a última estrofe, ele vai dizer sobre quem possui as chaves do mistério, quer dizer, que mistério é esse? Quem lá no céu pode explicar por que a gente aqui sofre tanto? Então, o que aprisiona a alma é a dor que nós sentimos. E a partir dessa dor é que ela começa a vislumbrar o mundo lá fora. Então a dor é o grilhão, quer dizer, a dor ela aprisiona, ela correnta a alma, ao corpo. E essas grades é de onde essa alma consegue chegar aqui, é o próprio corpo humano. Então se a dor aprisiona essa alma na gente, nos diz que a gente passa um tempão contemplando o que tem fora, contemplando isso num estado de melancolia, num estado de dor muito profundo. E aí ele pergunta: quem lá no céu pode me dizer por que isso acontece? Esse é o questionamento do livro. Por isso que cárcere das almas é a dor. Quem que encarcera a alma? É a dor. Então, pela alma estar encarcerada na dor, ela acaba não conseguindo sair.
ela só vai sair no momento que ela começa a se livrar dessa dor, que é quando o ser humano morre. Só que ele não quer, ele quer descobrir por que tem que ser. Por que o sofrimento nos aprisiona? Pode viver sem o sofrimento. E o nosso segundo grande autor, o Alfonso de Guimarães, e sim, é escrito desse jeito, porque é um pseudônimo de Afonso Henrique da Costa Guimarães. O Alfonso de Guimarães, ele escreve esse nome dele porque ele vai latinizar o nome. E ele vai se inspirar muito na liturgia da Bíblia, muito na questão bíblica. Tanto que por isso que ele vai dedicar muito nos poemas às santas. Só que é uma poesia extremamente melancólica. Então, quando a gente fala do Afonso de Guimarães, a gente está falando de uma poesia extremamente melancólica, de um poeta extremamente clássico. Então, ele é muito adepto das formas. Ele se inspira muito na poesia greco-romana, no caso da poesia romana. E ele vai explorar sempre as seguintes temáticas. Foi a questão da morte. Inclusive, ele dedica muitos textos a uma mulher que ele não consegue se casar e ela morre depois. Então, vão ter poemas de amor não realizado, a solidão que ele tem e como ele não consegue se encaixar no mundo. Muitos de vocês também não conseguem se encaixar. O Afonso de Guimarães, ele valoriza muito essa questão, quanto que ele se sente inadaptado ao mundo. Então é importante a gente pensar nisso aqui. E ele também aceita. A ideia da poesia do Afonso de Guimarães, que é uma poesia bastante sublime, é que ela é uma poesia extremamente mística, porque ele aceita que as coisas vão ser assim, ele se resigna. É aquela aceitação cristã de que você está aqui. Tanto é que a mulher, por mais que tenha essa imagem divina, do contrário do Cruz de Souza, que você tem uma imagem mais sensual, no caso do Alfonso de Guimarães, a mulher é sempre uma santa, sempre um anjo, sempre um ser que, acima de tudo, é perfeito. E ele nunca vai atingir. Isso atinge níveis muito próximos do romantismo. Só que ele marca isso com uma profunda aceitação de todo esse desespero. E aí vamos ler um texto dele para vocês entenderem como isso funciona. Salmos da Morte. Note que ele já começa com uma citação à Bíblia. Ó minha amante, eu quero a volúpia vermelha dos teus braços febris receber sobre a boca. Minha alma, que ao calor dos teus lábios se engelha e morre, há de cantar de louco. O peito, que é uma furna escura, se assemelha de mágicos florões, o teu olhar me touca. Ao teu lábio que morde tem mel como abelha, dei toda a vida, e eterna ela seria pouca. Ao teu olhar, o oceano ora em calma, ora em... canta minha paixão, salmo fundo eterno, como ganido ao luar de uma cadela espúria. Salmo de tédio, de dor, hasteante, negro e eterno. E, no entanto, eu te sigo, ó verme da luxúria. E, no entanto, eu te adoro, ó céu do meu inferno. Então, vamos começar aqui a desmembrar um pouquinho. Ele começa a dirigir a mulher. Eu quero a volúpia dele. Quero esse sentimento de amor. Volúpia seria uma coisa de paixão, de calor que sente. Então, a volúpia ela é vermelha, quer dizer, ela é da cor do sangue, ela é forte. Nos teus braços febris receber. Então, quer dizer, nos seus braços extremamente calorosos. Eu quero então te abraçar, eu quero te beijar. Minha alma, que é o calor de teus lábios, se brilha. Essa alma ela derrete e morre. Então quer dizer, ele está muito louco de ter esta mulher.
Note que isso é muito próximo do romantismo, inclusive. O peito, que é uma forma escura, se assemelha a uma caverna. O peito dele é como uma caverna escura. Note que isso é uma descrição extremamente tétrica, extremamente melancólica. Quer dizer, o corpo dele igual, o peito dele igual a uma caverna escura. De mágicos florões, teu olhar me toca, né? Que é um elogio para toca. Então quer dizer que as joias mágicas, o olhar dela é como joias, são brilhantes, são resplandecentes. E isso toca ele dentro de uma caverna escura. O coração dele, o amor dele está dentro de um lugar muito bem escondido. Ao teu lábio que morde, tem mel como abelha. Dei toda a vida e eterna ela seria pouca. Então, quer dizer, ele se entrega de corpo e alma a essa mulher. E ele compara o tocar dos lábios dele ao tirar o mel direto de uma abelha. Ela é realmente feita de uma matéria muito boa, muito doce. E ele dedicou toda a paixão dele a essa mulher. Ao teu olhar, oceano, ora em calma, ora em fúria. Então, ele já me dá duas características dela. Primeiro, que era uma moça de olhos azuis. E segundo, que o olhar dela era um olhar bastante flutuante. Ela tinha um humor muito flutuante. Porque pelo olhar ele conseguia saber se ela estava feliz, se ela estava brava, igual o oceano. Canta minha paixão um salmo. Ele vai puxar como se fosse um salmo, fosse um texto divino, puro. Só que ele tira essa pureza do texto quando diz como o ganido ao luar de uma cadela escura. Quer dizer, o que eu vou declarar vai ser tão alto quanto aquela cadela que canta a lua e ninguém sabe, ninguém lembra. Então ele mostra que ela vai saber desse sentimento, mas não vai saber o que é. Ele está abandonado desse sentimento, mas ele vai dizer isso a todo mundo. Salmo de tédio e de dor, haustiante, quer dizer, aquilo que vai crescendo. Negro e eterno, quer dizer, o que eu estou falando, o meu sentimento é que nem esse salmo eterno, é sombrio, ele é triste, ele é melancólico. E, no entanto, eu te sigo. Quer dizer, mesmo com tudo isso, eu continuo te seguindo. O que também já está nos dizendo que ela não dá. Tudo isso daqui que ele vai descrevendo são coisas que ele deseja dessa mulher. Mas essa mulher não quer nada. E, no entanto, eu te sigo, ó verme da luxúria. Quer dizer, continuo te desejando mais e mais. E, no entanto, eu te adoro, ó céu do mundo. Quer dizer, mesmo com tudo isso, mesmo com toda essa dor, eu continuo observando você, eu continuo te amando. E céu do meu inferno, quer dizer, isso tudo, para mim, é nessa dor. Você está lá em cima, alcançável, atingível. Então, isso tudo aqui é para a gente poder observar. Já posso até voltar aqui a partir. Já ter voltado antes. Né? O que é o Alfonso de Guimarães, essa dor que ele tem por uma mulher que ele não conseguiu. E aí, como eu prometi para vocês, esse é o finalzinho da nossa aula, vou explicar por que o simbolismo não deu certo. Preparados porque é uma coisa bastante chata. O que acontece no Brasil é que o parnasianismo tem muita força. E essa força era tão grande que praticamente nada do que surgisse de poesia podia superá-lo. Porque o parnasianismo era exatamente a antítese do simbolismo, a antítese do que seria a literatura modernista depois. Aliás, ela conseguiu vencer. Então, os poetas simbolistas tinham uma fama e um prestígio muito grandes.
E eles eram majoritariamente de São Paulo e Rio de Janeiro. O simbolismo é feito fora dessas duas cidades. E isso, pelo menos para a gente aqui, é muito pesado, porque é uma literatura que não buscava dialogar com a realidade. A gente aqui no Brasil, quer queira, quer não, tem uma dificuldade muito grande de dialogar com literaturas e produções que não conversam com a gente, não conversam com o nosso mundo. Então, a gente vai rejeitar o simbolismo, ele só vai, de fato, pegar com a segunda geração do modernismo, tá? Com os artistas como a Cecília Meirelles. E isso é super triste, porque em Portugal o simbolismo ajudou a fundar o modernismo. Ele vai influenciar o Fernando Pessoa, vai influenciar o Mário de Sá Carneiro, o Peçanha. E no Brasil, o nosso modernismo ele é importado diretamente da Europa pelos vanguardistas. Quer dizer, a gente não tem nem como incorporar essas vanguardas ou começar alguma coisa desse estilo, porque a gente não está preparado, nosso contexto social é diferente. Enquanto na França, enquanto em Portugal, o simbolismo ele não buscava lutar contra o realismo, contra o próprio parnasianismo, embora eles fossem oposições diretas a ele, no Brasil o nosso simbolismo ele briga contra o parnasianismo. Ele briga um pouco contra o realismo, embora mais alinhados, porque o parnasianismo está alinhado com o simbolismo. E por isso que ele dá errado. No Brasil, o nosso simbolismo ele não é capaz de conversar com as pessoas. Tanto que na leitura desses poemas, muito provavelmente vocês devem ter ficado boiando um pouquinho. Porque são poemas que dificilmente dialogam. Não que a poesia parnasiana ela dialogasse, mas a poesia parnasiana era entendível nesse sentido. Ela não tinha uma mensagem muitas vezes muito clara. A linguagem que você precisava decifrar, umas palavras difíceis. Mas no simbolismo, não. O simbolismo, eles não faziam muita questão de que isso chegasse às pessoas. Por isso que ele fracassa. E tem um fracasso bastante retumbante do próprio simbolismo. Não quer dizer que o simbolismo não tenha vingado assim na época, mas não foi um grande movimento literário. Mas ele é super importante para os escritores que vêm depois, porque depois ele vai ser redescoberto. Da mesma maneira que o Augusto dos Anjos também vai ganhar muito peso posteriormente, ele sendo um escritor dado como de pouca relevância, Cruz de Souza, Afonso de Guimarães, pessoalmente, você vai ter o irmão dele, também vai escritor, também vai continuar esse legado. Então, basicamente, a nossa aula sobre simbolismo no Brasil é isso. Espero que vocês tenham gostado, está um pouquinho longo, infelizmente eu não consigo sintetizar tanto essa aula, sintetizado por eu gosto de dar alguns detalhes que eu acho que são cruciais, sobretudo para vocês entenderem um pouquinho da leitura de texto. Então é isso, gente. Um grande abraço para todo mundo e nos vemos na nossa próxima aula.